Olá! Hoje nós vamos falar do dom ministerial do evangelista. Tá preparado aí? Então, a gente sabe que Jesus conferiu dons ministeriais, dons aos homens, para a edificação do corpo de Cristo, para a nossa edificação. E esse termo evangelista é encontrado 3 vezes na Bíblia. A gente vai ver, tá? Aonde que tá. Primeiro, o que diz respeito a Filipe. A gente vê que Filipe começa aqui em Atos, né? A gente vê ele aparecendo aqui, quando há uma necessidade de ter pessoas servindo à mesa para que os apóstolos se dedicassem ao ministério da palavra e da oração. Então é necessário, né, nesse tempo, que pessoas servissem à mesa, e Filipe era uma dessas pessoas. E aqui fala, né, que para isso era necessário que fossem homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para esse serviço para aquela época. E aí, Filipe começa então aqui, né? Primeira vez que é mencionado ele está aqui servindo as mesas. E aí depois a gente vai para Atos 21 para ver a continuação. Então, Atos 21, você pode pegar a sua Bíblia. Vamos lá. Atos 21, a gente vai ver no verso 8. Já que a gente está em Atos, vamos embora abrir, né? Atos 21, 8. Está escrito assim: no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então, ele era daqueles que serviu à mesa, né? E aí, Filipe tinha 4 filhas que profetizavam, tá? Então, aqui a gente vê, né, Filipe como evangelista, a primeira passagem. A outra passagem que a gente vê na Bíblia falando do evangelista é em Efésios 4:11, que a gente já leu bastante até agora, né? Jesus lá concedeu esses dons, né? Uns para profetas, apóstolos, mestres, evangelistas, pastores, tá? Então, evangelista, essa palavra está lá em Efésios 4:11. A outra passagem está em 2 Timóteo 4:5. E Paulo, ele escreve aí para Timóteo, um jovem pastor, e diz assim, 2 Timóteo 4:5, mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então, o apóstolo Paulo está chamando aqui Timóteo, faz aí o trabalho de um evangelista. O que é esse trabalho do evangelista? É levar, anunciar a salvação em Cristo Jesus, anunciar as boas novas. Então, o evangelista, ele vai ecoar ao mundo de que Jesus é Senhor e que não há outro caminho senão através de Cristo. Então, boas novas de salvação, falar sobre a obra da cruz do Calvário. Então, o que pulsa no coração de um evangelista? Os perdidos. Qual é a palavra que ecoa da vida de um evangelista? A obra da cruz do Calvário, que Cristo fez por amor a nós. E aqui tem uma frase aí que você pode acompanhar na tela. O evangelista é alguém que traz as boas novas do evangelho de Jesus Cristo. Ele é um mensageiro da salvação. Que chamada maravilhosa, né? Pregar ao perdido. Que chamada, né, que é tão linda, porque é cumprir aquilo que está no coração de Deus, salvar o perdido. Aí outra frase, o evangelista é como um cristal claro que permite a comunicação espiritual fluir. Ele carrega, comunica e leva as boas novas. Então o evangelista é o mensageiro das boas novas de salvação. Esse é o evangelista. E vamos ver um pouquinho sobre Filipe, porque a gente vê justamente que Filipe é um evangelista. Então vamos entender como Filipe atuava no seu dom, como ele vivia. Vamos ver algumas características, né, dessa chamada na vida do próprio Filipe. Então, como é que ele começou? Primeira coisa, né, ele já foi direto pro dom ministerial? Porque tem gente que acha que é assim, né? Pronto, nasci de novo, já recebi o download do céu, já sei que eu sou evangelista ou já sei que eu sou pastor e pronto, já começo nessa chamada. Não, calma. A gente tem uma jornada de crescimento com o Senhor, a gente vai aprendendo. E às vezes, até você nasce de novo e o Senhor notifica no seu coração, olha só, eu tô te chamando para ser um evangelista, eu tô te chamando para ser um profeta. Então, Deus notifica isso no seu coração para que você possa se preparar para fluir naquilo que Deus te chamou para fazer, né? Então, a gente vai indo de degrau em degrau. O negócio não é assim, né? Muitas vezes a gente gosta de todo o processo micro-ondas. Coloca lá dentro e em 1 minuto está pronto. Então, a gente entra no micro-ondas e em 1 minuto já estou agindo como evangelista, já estou pronto. Não, nós passamos por processos, por provas, até que sejamos aprovados para operar naquilo que o Senhor nos chamou para fazer.
E a gente vê aqui Filipe que ele não vai direto para o dom ministerial. Ele começa o quê? Servindo às mesas, que foi justamente o que a gente leu aqui em Atos. Era necessário que pessoas servissem as viúvas. Era necessário que pessoas se colocassem nessa posição de serem servas, mas que tivessem já características tão importantes, tivessem boa reputação, fossem cheios do Espírito Santo, e Filipe começa aí. Então ele já não começa direto, o evangelista Filipe está servindo a mesa. Não, não é assim. Então ele passa por um processo, né? E aí, então, a gente vê, né, aqui na história da igreja, aqui em Atos, a igreja começa a ser perseguida. Então, há esse momento de dispersão da igreja. E aí, a gente vai abrir, então, em Atos 8, tá? Pega aí, se você tá com a sua Bíblia aberta em Atos, já volta, né? Atos 8, é importante que você pegue sua Bíblia, sabe? Você vai sublinhando alguns versículos, aquilo que o Espírito Santo vai notificando. Sabe aquela palavra que o Espírito Santo coloca luz, assim? Então, para você poder meditar depois. E outra coisa, quando a gente sublinha, depois é mais fácil a gente achar. Eu não sei se acontece com você, mas às vezes eu tô ali no encontro, eu tô no culto, o Espírito Santo me lembra alguma coisa. Então, se tá sublinhado, às vezes é mais fácil de achar na Bíblia, sabe? Então, tem o hábito de ter a sua Bíblia perto de você. O aplicativo ele é muito legal, mas a Bíblia de papel, nossa, como é fundamental no nosso dia a dia. Então, Atos 8, a gente vai ler do 1 ao 8, vamos lá? Olha só, naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Olha aí o Saulo. E indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Esses não ficaram coagidos, com medo no cantinho. Eles iam pregando a palavra de Deus. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo. Olha aí, ele começava a anunciar então a palavra Cristo ao povo. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados e houve grande alegria naquela cidade. Então a gente vê aí Filipe atuando em Jerusalém. Daqui a pouco houve uma necessidade das pessoas saírem dali porque a perseguição aconteceu. E aí ele foi cumprir o seu ministério, a sua chamada, começou a anunciar a Cristo, começou a agir em sinais do céu. Pessoas eram libertas, né, de espíritos imundos. Então a gente vê uma crescente, né, no ministério de Filipe. Ele vai subindo os degraus para poder abençoar cada vez mais pessoas. Começa numa região, mas daqui a pouco vai para outra. E não seria assim? Minha palavra será pregada em Jerusalém, Judéia, até os confins da terra. Samaria, Judéia, no Brasil, em todas as regiões. Então a gente vai ver aqui, né, na história aqui da igreja, dando prosseguimento, que Filipe, a gente vê no verso 12, né? Aqueles que davam crédito, né? Filipe evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens quanto mulheres. E aí, olha só, no verso 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra, enviaram-lhe Pedro e João. Chegando ali, eles oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então, aqui, né, Filipe foi levando a palavra e aí os apóstolos ficaram sabendo que a palavra chegou até lá. O que eles foram? Foram lá batizar aquele povo no Espírito Santo. Então, Filipe, ele continua fazendo essa etapa, os apóstolos chegam até lá e aí o que acontece? Filipe evangelizou. A salvação chegou para aquele povo. E aí ele já parte para a próxima chamada do Senhor. Em 26, Atos 8, 26, um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza.
Esse se chama deserto. E Filipe se levantou e foi. Havia então o etíope eunuco, e aí ele começou a explicar a palavra. Depois a gente vai ver com mais detalhes aqui, mas aí ele começou a falar sobre as escrituras com esse etíope, ainda batizou ele ali nas águas. Então a gente vai vendo um crescimento. E o que é mais interessante, que aqui em Samaria tinha muitas pessoas que eram impactadas pelo poder de Deus. E ele foi lá, Filipe evangelizou, levou Cristo para aquelas pessoas. Daqui a pouco o Espírito Santo conduziu Filipe até o deserto para evangelizar para pregar a um eunuco. Filipe não estava preso a números. Imagina só, ele estava ali no mover do Espírito Santo, um monte de gente, o fogo descendo. Mas aí é hora de pregar para um. A gente vê então um crescimento, né, nessa chamada de Filipe, ele sendo dirigido, conduzido pelo Espírito Santo e pregando a Jesus. A gente vai ver agora a diferença entre o dom ministerial do evangelista e uma chamada que é para a igreja toda, que é de evangelizar. Porque nem todos têm o dom ministerial do evangelista, mas todos nós somos chamados a evangelizar as pessoas. E para isso, a gente vai usar várias formas, né? O nosso estilo de vida, o nosso falar, a nossa vida por si só. Então, toda a igreja sobre a face da terra é chamada para pregar o perdido, seja em palavras, seja em ações. Sobre o dom evangelista, tem uma graça especial, sabe, para aquele que tem esse dom. Quando ele prega, sabe, quando ele fala da obra da cruz, tem uma graça para aquele momento e muitas pessoas, né, que estão ali naquele ambiente percebem e são salvas. No caso do papel da igreja de evangelizar, muitas vezes vai ser um a um, né? Vai ser aqui no trabalho, vai ser dentro da sua casa. A gente vai estar ali falando que Jesus Cristo é o Senhor. As pessoas que estão perdidas, a gente vai mostrar que só Jesus salva, que Deus tanto amou o mundo que Ele enviou a Cristo para salvar o perdido. Então tem sim, né, uma diferença do dom ministerial do evangelista e da chamada para toda a igreja de Cristo, que é de evangelizar. Então, o evangelismo é responsabilidade de todo crente. Ah, não, mas eu não sou evangelista, eu não preciso falar de Jesus. Sim, nós precisamos. Imagina só, nós precisamos ter compaixão das pessoas que estão perdidas. Né? A gente, inclusive, é ensinado, né? Nós somos ensinados pelo dom do evangelista a amar os perdidos, a como fazer essa pregação do evangelho, né? O evangelho da paz. E acompanha aí comigo essa frase. O evangelista é dotado de uma capacidade especial da parte do Espírito Santo para conduzir vidas à salvação em Jesus Cristo, fundamentalmente pela pregação da palavra. E então, o evangelista também vai ensinar, né, o corpo de Cristo a agir nesse amor pelo perdido, a como pregar as boas novas de salvação. Por isso é tão importante. E a gente pensa no evangelista, né? Nossa, mas o evangelista, ele tem paixão pelo perdido, então ele vai ficar fora da igreja. Sim, a chamada dele é muitas vezes fazendo cruzadas, né, pregando fora, vai acontecer isso. Mas o evangelista também tem a chamada para dentro da igreja, porque ele vai ensinar a igreja local a como fluir nessa paixão pelos perdidos e como fluir na mensagem que liberta, que salva e que transforma. Então é isso. Todos nós, você pode não ser evangelista, mas você é chamado para levar libertação aos cativos. É isso. A gente continua então no próximo bloco. Um abraço.